Algumas pessoas têm medo de filme de terror, outras pessoas têm medo da CLT. Todo mundo que está em um curso de graduação tem que passar pela porta de entrada do mercado de trabalho, que é o estágio. O estágio, muitas vezes conseguir um estágio é uma tarefa difícil. E, de fato, conseguir uma vaga de estágio provavelmente é a parte mais difícil de você entrar no mercado de trabalho. É verdade. E para tentar ajudar vocês a terem uma melhor experiência de busca de estágio, eu vou compartilhar aqui umas dicas e experiências, que eu adquiri ao longo desse tempo que eu estive procurando um estágio e me aplicando para vaga. E quem sabe vocês não sofrem que nem eu, que sofri para conseguir uma vaga. Passei por muita coisa. E vocês conseguem uma boa vaga de estágio de uma vez, porque você conseguir uma ótima vaga de estágio logo na primeira vaga é muito bom, ajuda bastante. Então deixa o like, se inscreve no canal apertando aqui embaixo, deixa um comentáriozinho pra trocar uma ideia e ajuda o primeiro vídeo do canal a chegar em mais pessoas, pra poder ajudar essas pessoas com os estágios dela também. No começo da faculdade, eu achava que estágio era uma coisa meio tipo, cara, deixa pra depois eu resolvo, uma preguicinha, tô aqui estudando, sabe? Tô fazendo as matérias da faculdade e tal, dando aquela estudadinha por fora, jogando um LOLzinho, sabe? Gostoso. Eu não tinha maturidade pra entender qual que é a importância de um estágio numa carreira de alguém, por exemplo, Então, o estágio, ele é muito importante pra qualquer carreira, certo? Ele pode ser um ótimo pontapé pra você se estabelecer como profissional, pra você poder tornar a sua carreira consistente. E uma ótima oportunidade de você manter um ritmo na sua carreira. E eu comecei a procurar estágio no momento esperado, certo? Normalmente, em curso de bacharelado, o momento que o pessoal começa a procurar estágios é em 2 anos, ali da metade do curso pro final. E uma coisa que a gente tem que entender é que é muito mais fácil você começar a construir essa base, construir essa estrutura e conseguir vagas de entrevistas e tal, desde o primeiro dia da sua graduação. Então, cara, você chegou na faculdade, o ideal seria mesmo você ter começado o primeiro dia do curso, certo? Construindo o LinkedIn, construindo o seu currículo, um GitHub, se você for de tecnologia também, como é o meu caso, Eu sou estudante de ciência da computação, se vocês não sabem. E postar coisas que você fez dentro e fora da faculdade que agreguem para o seu perfil profissional também é importante, porque serve de histórico para as coisas que você já fez. Com esse ponto de partida forte, você otimiza o seu tempo de busca de estágio. Isso é importante por um motivo simples. O estágio, ele só pode ser feito durante sua graduação. Então, cara, se você se formar, você não pode mais estagiar. Então é muito importante você ter uma vaga boa que você queira se efetivar o mais cedo possível pra você não ter problemas com isso lá na frente, certo? Problemas com o tempo de efetivação e tal, porque é importante você ter tempo pra se efetivar, pra justamente você poder ter bastante oportunidade de se efetivar na empresa. Eu fiquei procurando vaga por basicamente um ano inteiro, porque eu comecei ali no meu segundo ano, eu acho que foi na verdade metade do segundo ano, pra falar a real. E cara, eu fiquei um ano ali procurando vagas. Se eu tivesse pensado em ter começado no primeiro dia, provavelmente seria muito mais fácil essa procura por vaga, porque eu já teria me estabelecido ali no LinkedIn, que é muito importante para você conseguir as vagas de estágio. Eu teria já estruturado meu currículo de uma forma otimizada, também ajudaria eu a encontrar as vagas. E é por isso que é importante você se livrar disso logo no começo, para você ter o máximo de tempo possível para conseguir vagas boas e conseguir trocar para uma outra vaga se você precisar, por exemplo, e se efetivar. Mas eu também não coloco tanta culpa em mim quanto vocês acham, porque, cara, o mercado de tecnologia, ele tá com a regra mais alta, tá mais difícil de entrar, tem menos vagas para nível de entrada. Então, cara, tem muita coisa que desfavoreceu o mercado de tecnologia. Ele com certeza não é igual antes, onde, cara, você chacoalhava uma árvore e caiu um monte de vaga de tecnologia, sabe? Era loucura. Cara, diante dessas dificuldades do mercado, a gente tem que ver um jeito de nos destacar. No caso da minha faculdade, o Instituto Mauá de Tecnologia, ele oferece projetos durante o curso. Então, cara, tem muito projeto de desenvolvimento de software lá. E é uma coisa que eu fiz bastante durante o meu curso e agregou bastante ao meu currículo. É uma experiência ali que você consegue colocar no seu currículo e faz a diferença. E esses projetos são em parcerias com outras empresas e instituições de ensino. Faculdades como a FIAP também fazem isso na grade curricular, se eu não me engano. E com esses projetos você vai se aprimorar tecnicamente, você vai se aprimorar comportamentalmente, que é indispensável para as empresas hoje em dia. Isso tá de fato sendo a coisa mais valorizada em profissionais hoje em dia. É o comportamental. É o cara poder sentar, por exemplo, e ter um comportamento adequado para uma reunião. O cara, sabe, ele saber uma atitude diante de um colega que ele é mais difícil de lidar tal. Ou, cara, poder lidar com pressão. Isso faz total diferença no profissional hoje em dia. É uma coisa que as empresas estão procurando muito em estagiário, porque estagiário, a ideia dele é de durar na empresa, certo? A ideia é de poder se efetivar, tal, de fato, tudo isso. E isso é uma coisa que tá sendo muito procurada hoje em dia. E quando eu falo projetos, eu digo, tipo assim, cara, entidades, iniciações científicas também valem, monitoria. Eu faço parte da monitoria da minha faculdade e, cara, isso também fez uma diferença gigante no currículo, A monitoria, pra mim, fez muita diferença mesmo. Demonstra várias
das coisas positivas, né, quando a gente tá falando de comportamento, e tudo, como eu disse, tudo isso vale, é claro. Mas se for orientado pra sua área de atuação, melhor ainda. Então, por exemplo, cara, você é de tecnologia que nem eu. Cara, se você entrar numa entidade de tecnologia, isso vai ajudar bastante a alavancar, certo? O seu perfil profissional ali logo na faculdade e vai tornar o seu currículo bem mais charmoso, tal, pra recrutadores. Voltando ao assunto da minha jornada de estágio, cara, meu estágio, ele foi numa empresa muito pequena, era uma empresa que era basicamente um grupo de WhatsApp. Possuo em minhas mãos o suco do WhatsApp. Entre o CEO e mais 3 estagiários contando comigo. Foi esse nível. E a empresa inteira era basicamente gerida no servidor do Discord. Não tinha contrato, não tinha onboarding, não tinha nada. Era um aperto de mão, que nem podia, né, porque o emprego era remoto. Mas era um aperto de mão e bora trabalhar. E o emprego durou pouco, certo? Essa vaga durou um mês, mais ou menos. Porque eu consegui uma oportunidade, ainda melhor. Mas valeu muito a experiência. Eu acho que foi interessante ter ido numa empresa tão pequena assim por um tempinho. Acho que foi legal. E eu saí porque eu consegui uma oportunidade numa empresa que tinha contrato, que era importante para poder validar as horas da faculdade. E nessa vaga, e nessa próxima vaga, o estágio durou bem mais, certo? Eu fiquei lá mais ou menos 10 meses. Era um emprego numa empresa média. Tinha até que bastante gente na empresa. E eu tava mexendo com coisas que tangenciavam com o meu curso, né? Eu tava programando ali. Eu tava programando em conjunto com as ferramentas do Salesforce para envio de campanhas de marketing de e-mail. Só que acontece que eu acabei não gostando muito do que eu tava fazendo e isso é normal em estágio, tá? É comum você entrar numa vaga e você não gostar daquela vaga, você cara, entrar e falar assim, cara, não é essa que eu quero e tal, quero ir pra outra coisa. Isso é normal. O estágio tá aí pra você aprender, pra você experimentar, por mais que muita gente não pense assim. E por isso eu tava atrás de outras oportunidades. Enquanto eu fuxicava o LinkedIn, panfletava currículo que nem carteiro na rua entregar carta, um colega meu da faculdade enviou uma mensagem no grupo dizendo que abriu uma vaga no time que ele participava no Itaú. Uma mentalidade muito importante que você tem que ter na hora de buscar vagas de emprego, no geral, nem de estágio, é a mentalidade do não você sempre vai ter. Então, você ser registrado numa vaga não diz nada sobre você profissionalmente, não diz se você é competente, não diz se você, cara, é bom naquilo que você faz, não te faz pior que ninguém. Afinal, processos seletivos são movidos por pessoas erram, pessoas têm viés, pessoas têm várias imperfeições que, cara, pragmaticamente já fazem meio... Já tira o sentido de você levar aquela rejeição no processo seletivo como algo pessoal. Então, se você levou ou não, cara, simplesmente vá pra próxima vaga, ou melhor, use aquele não pra você aprimorar o que você fez de errado naquele processo seletivo. Tem algumas empresas que oferecem feedback, tá? Não é muito comum, só que é interessante, mas uma boa prática é você anotar em algum lugar, talvez, como que você foi, tal, etc, e você ver o que você poderia ter feito de melhor, que poderia ter sido melhorado, mudado e tudo mais. E eu estava com isso em mente, certo? Eu tava com um não em mente, então eu enviei o e-mail pro gestor da vaga e, cara, depois de uma semana eu recebi a resposta e era uma resposta dizendo que eu tinha uma entrevista com um cara do Itaú. Eu fiquei muito em choque com o e-mail de resposta, cara, fiquei doido. E uma coisa que é boa de pontuar também é que eu faço terapia regularmente, certo? E fez muito bem pra mim, principalmente nessa época de procura de emprego, que é uma época que é meio estressante, é dúbia, é uma parte que você tá muito... É uma época que você fica muito inseguro, certo? Porque você buscar emprego não é algo tão prazeroso assim, mas é necessário. De certa forma, a minha terapeuta foi minha conselheira de carreira, porque a minha terapeuta, ela trabalhava no RH. Então, quando eu chegava com esses problemas de emprego pra ela me dava uma visão muito do outro lado sobre processos seletivos e currículos e tudo mais. Essa é uma gigantesca recomendação que eu tenho pra qualquer um que tá procurando emprego, cara. Tenha um conselheiro de, não necessariamente de carreira, mas tipo assim, de processos seletivos de busca de emprego, cara. Um cara que saiba como funciona do outro lado, porque alguém tem experiência no RH ou tenha experiência em conduzir entrevistas técnicas, ou alguém que já passou por muita entrevista. É interessante você ter uma visão do outro lado, do lado dos recrutadores, pra você poder saber melhor o que você tem que falar, o que você tem que fazer, como você tem que se comportar. Ter contato com pessoas que têm uma experiência prévia com objetivos que você quer atingir, como um hack pra você chegar naquele objetivo mais rápido ainda, certo? E como eu disse, no meu caso, minha terapeuta me ajudou bastante, né, no processo de preparação dessa vaga. Fiz a entrevista e uma semana depois eu recebi a resposta dizendo que eu tinha sido admitido. E obviamente eu fiquei extremamente feliz. E no momento eu estou estagiando no Itaú, e tá sendo uma experiência incrível. Lá tem uma grande qualidade de trabalho, de ambiente, de pessoas, e eu me sinto muito valorizado como estagiário e, cara, com certeza eu quero continuar no Itaú, efetivar e tudo mais, né, crescer lá dentro. Sim. Eu não vou entrar muito em detalhes desse estágio, porque não faz sentido nesse vídeo, porque esse vídeo é pra falar justamente sobre jornada de busca de estágio
e algumas dicas para você poder melhorar esse processo todo. Como vocês puderam ver, cara, o caminho para obter uma boa vaga de estágio foi rochoso, hostil e demorado. Então, cara, não é uma coisa fácil que você faz do dia pra noite, né? Você conseguir um estágio, não é algo que é tão fácil assim, certo? E com certeza se eu tivesse sido mais esperto na hora de procurar as vagas, como, por exemplo, ter começado antes, ou ter polido meu GitHub melhor, meu currículo melhor, meu LinkedIn melhor, eu teria tido mais sucesso ainda nessa procura de vaga de emprego do que eu tive agora. Eu teria conseguido uma vaga em menos tempo, talvez, teria ficado mais tranquilo em relação a tempo de efetivação e tudo mais. E se você parar pra pensar, eu só consegui essa vaga porque o meu colega da faculdade, ele jogou no grupo, que a vaga estava aberta, e dessa forma eu tive um contato direto com o recrutador, certo? Na verdade foi com o gerente direto. Então, cara, eu não tive que passar por processo seletivo, por dinâmica em grupo, por entrevista com um mar de gente que é gente do RH, com gente técnica, com gestor, com coordenador, com todo mundo. E o ponto é que é muito importante você ter o máximo de canais de oportunidades disponíveis para você. Porque assim, cara, isso liga um pouco com o que eu falei ali no começo, que é importante você começar logo a procurar emprego na faculdade, porque assim você maximiza o seu potencial de oportunidades pelo tempo que você tem disponível na faculdade. E eu só tive acesso a essa vaga porque eu tava naquele grupo da faculdade. Se não fosse isso, eu provavelmente nem saberia que essa vaga existe, porque ela não foi publicada em nenhum lugar. Ela foi uma vaga que o gestor, ele quis pessoas da mesma faculdade desse cara. Então, cara, se joga nas comunidades por aí, certo? Entra nos grupos da faculdade, conversa com o pessoal, tenta expandir justamente os seus tentáculos para você conseguir ter o máximo de informação possível dentro desses canais de comunicação orientados a vagas, e assim você vai agarrar o máximo de oportunidades possíveis. E isso vai aumentar bastante suas chances de garantir uma vaga. E se você não conseguir, cara, tudo bem, mano. Só pega e vai pra próxima oportunidade e tá tudo certo. É importantíssimo também você não se comparar com seus colegas, por exemplo. Tem gente que vai conseguir uma vaga no começo do curso, no meio do curso, no final do curso. Tem gente que, cara, vai conseguir uma vaga numa empresa pequena, média, grande. Tem gente que vai conseguir uma vaga só ao longo do curso, vai ficar aquela vaga até o final. Tem gente que vai ter que passar por 2, por 3, por 4. Tem gente que vai ganhar mais, vai ganhar menos e, cara, tá tudo bem, certo? Tá tudo bem. A gente tem que entender que cada um tem a nossa jornada, cada um tem um jeito de aprender as coisas, tem um jeito de caminhar, tem um jeito de... tem o próprio tempo, o próprio ritmo. E, cara, a única competição que realmente existe é de você com você mesmo. É você, cara, olhar pra trás e falar, cara, eu progredi, eu evoluí. Essa é a única competição que importa pra sua vida, certo? Porque, cara, qualquer outra competição é fútil, no final de contas. Você tá competindo com algo que você não precisa competir, certo? Você gasta energia, dessa forma você gasta energia com algo que você não precisava gastar, e assim você fica desanimado, você se sente pra baixo, você se sente fracassado, e essa não é a ideia, tá? A ideia é justamente que, cara, é pra ser algo que não é fácil, é algo difícil, e a gente tem que aceitar isso, ou senão a gente vai se... Eu acho que umas coisas que é mais comparativo na faculdade é salário, certo? Então, cara, meu estágio paga X, meu estágio paga Y. Cara, não esquenta a cabeça, porque assim, beleza, você quer ganhar mais, cara, você vai atrás de um estágio melhor, ou você vai atrás da efetivação, e eventualmente você vai ganhar mais do que você ganha, e é isso que importa, certo? Porque você ganhar mais do que o seu colega não vai mudar nada na sua vida, certo? Você ganhar mais vai mudar na sua vida, mas ganhar mais que o outro não vai mudar nada na sua vida, efetivamente. Em resumo, eu acredito que a gente tem que se expor a essas oportunidades, a riscos, encarar o desconforto, que é essa busca por emprego, persistir, e uma hora chega o nosso momento, cara. Uma hora você vai conseguir uma vaga. Estatisticamente é muito difícil você não conseguir uma vaga se você ficar tentando por muito tempo, certo? E é por isso que eu disse que eu tô batendo nessa tecla ainda, cara, de você começar logo a estruturar o seu LinkedIn, seu currículo, seu GitHub, se você é de tecnologia, etc, etc. Porque assim você vai, cara, catapultar suas chances, matematicamente falando, de conseguir uma vaga de estágio. E você ficar pensando, cara, só vou procurar a vaga quando eu estiver pronto, só vou... Cara, eu só vou pra academia quando eu estiver pronto, por exemplo. Cara, não existe estar pronto, certo? O que existe é você querer fazer alguma coisa. Você quer fazer isso, cara, então vai e faz. Não espera o momento certo, não espera nada, porque, cara, esse momento pode nunca chegar, ou esse momento pode chegar tarde e te prejudicar. Então, cara, só vai e faz. Na vida tem poucas coisas que você tem que estar pronto pra fazer. Tem muitas coisas que, cara, você simplesmente aprende no processo como que você faz aquilo. Eu queria te agradecer encarecidamente por ter visto esse vídeo até aqui.
aqui. É a minha primeira gravação, certo? Então, cara, não foi fácil gravar esse vídeo. Eu tive que gravar uma vez e não ficou bom. Aí eu gravei uma segunda vez com o roteiro, é por isso que eu tô olhando aqui pro lado pra ler o roteiro. E eu acho que ficou melhor. Então, é meu primeiro vídeo ainda, então, cara, eu não tô pensando muito em qualidade, tô pensando só em simplesmente soltar, em começar. Eu não tô esperando ficar pronto. Eu tenho que começar de algum lugar. E, cara, eu espero que você gostou do conteúdo. E se você gostou, deixa um like, se inscreve pra não perder mais conteúdos aqui no canal, porque tem mais coisa vindo por aí, mais coisas que são interessantes se você tá a fim de perseguir uma carreira, não só em tecnologia, mas uma carreira e você tá na faculdade, você quer conteúdo sobre isso. Esse aqui vai ser um canal interessante pra você. Deixa um comentário aí, cara, deixa uma dica de busca de emprego, né? Alguma experiência que você teve ou como você tá atualmente na sua jornada de busca de emprego, que vai ser legal pra gente discutir e tal. E se, cara, você tiver alguma dúvida, alguma pergunta que você queira me fazer sobre esse tema, cara, pode fazer nos comentários também que eu tô muito animado pra responder. E fixe isso na sua mente. O não é simplesmente o caminho pro sim. E perde o medo da CLT.